Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler, irmãos, os versículos de números 11 a 13 e dar continuidade de onde nós paramos na nossa última ministração. Marcos, capítulo de número 8, versículos 11 a 13. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Diga comigo, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre o tema um sinal de incredulidade. Digam comigo, um sinal mais forte, um sinal de incredulidade. Na mensagem anterior, nós vimos Jesus alimentando 4.000 homens no deserto com apenas 7 pães e 2 peixinhos. E aquela era uma prova irrefutável e insofismável de que Jesus era aquele de quem João escreveu no capítulo 6, versículo 35, que ele era o pão vivo que desceu do céu. E que todo aquele que se alimentasse dele não morreria, não passaria fome, não passaria necessidade. As multidões comeram e se saciaram, diz o texto anterior. Mas logo após esse extraordinário milagre, os fariseus aparecem exigindo de Jesus um novo sinal. E nós encontramos isso no verso de número 11, que vamos detalhar mais à frente. Enquanto o povo simples, irmãos, eles experimentavam a graça, os líderes religiosos, eles insistiam em sua teimosia e incredulidade, pedindo provas a Jesus. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender esta noite é que Jesus, ele não precisa provar nada para ninguém. Nenhum de nós aqui estamos no direito ou temos a autoridade de pedir que Jesus, ele nos prove alguma coisa. Ele não tem que nos provar nada. Tudo que ele poderia ter feito por nós, ele já fez. E a maior prova já está estampada na cruz do Calvário. Mas o fato é que quando nós analisamos para esse texto, tanto o anterior como esse que nós estamos meditando agora, nós vamos perceber que enquanto o povo simples, eles eram saciados, os fariseus cheios de religiosidade, eles continuavam vazios de fé. E para quem é incrédulo, irmãos, não tem nada que possa fazer com que ele creia. Não há provas suficientes para aqueles que são incrédulos. A fé, ela não precisa de provas. A fé precisa de confiança no Deus que tudo faz e tudo realiza. Provas não são suficientes para aumentar a fé de ninguém. Eu estava vendo uma ilustração que eu gostei bastante, quando um escritor disse algo mais ou menos assim: para um marido desconfiado, provas de que a sua mulher é fiel não serão suficientes. Por exemplo, se ele está longe de casa e ele contrata um detetive para investigar a sua mulher enquanto ele está fora, e ao voltar da viagem, o detetive coloca diante dele todas as provas da inocência da sua mulher, se a dúvida dele é no coração, em outra oportunidade ele vai continuar desconfiando. Ainda que tenha sido provado a inocência dela, ele vai continuar desconfiando dela, apesar das provas.
porque fé e amor não nascem de provas nem de evidências. Fé e amor nascem da convicção e da confiança de que Deus é Deus e eu creio nele exatamente como as Escrituras declaram. Ou seja, eu não precisaria do túmulo vazio, ainda que esteja vazio, para acreditar que Jesus ressuscitou. Eu creio pela fé que Ele está vivo e está presente aqui conosco nesta noite. Então o que as pessoas precisam não são de provas, as pessoas precisam de uma transformação no coração, para que elas saiam da incredulidade para a fé cristã. Mas os fariseus aqui, eles não pedem uma prova, eles não pedem um sinal, porque eles queriam crer em Jesus. Muito pelo contrário, eles fazem isso para colocar Jesus à prova. Eles fazem isso para desafiar a autoridade de Jesus, entendam? Eles não estão dizendo assim, prova para que a gente creia. Eles estão dizendo, prova, porque nós não cremos. E o texto é claro em dizer, e nós vamos analisar mais para frente, no versículo 11, que eles estavam tentando Jesus. Então eles estavam pedindo um sinal do céu, que Jesus realizasse, mas não para crerem naquilo que Jesus estava fazendo e naquele que ele era, mas apenas para tentá-lo, para prová-lo. A semelhança do povo de Israel no Egito, em Êxodo 17, versículo 7, que tentaram ao Senhor. E a palavra que é usada para tentar aqui em Marcos capítulo 8, versículo 11, é a mesma palavra que é usada para tentar no capítulo 1 de Marcos, quando Satanás tenta Jesus. Então o pedido dos fariseus aqui é uma tentação. Na verdade, eles não são crentes, eles estão trabalhando a serviço de Satanás. O pedido dos fariseus aqui, irmãos, é um pedido descarado, é um pedido demoníaco. Eles estão trabalhando a serviço de Satanás, eles estão desafiando Deus a se justificar diante dos homens. Deus não precisa de justificativas. Deus não precisa provar nada para ninguém. Nós é quem precisamos crer nele e se entregar por inteiro. Glória a Deus. Aqui no texto, irmãos, nesse comecinho, uma verdade profunda já nos é revelada. Os que não crerem na palavra de Deus continuarão cegos pela incredulidade, ainda que o céu se rasgue e Deus manifeste grandiosos sinais. O que esta geração precisa não é de mais milagres, não é de mais sinais. O que esta geração precisa é crer na poderosa palavra de Deus. E os sinais e milagres que estão escritos aqui já são suficientes para aqueles que creem continuar confiando que o Senhor não muda e jamais mudará. Mas as pessoas que estão apegadas aos sinais, elas desprezam a palavra. E é curioso porque um texto paralelo a este, em Mateus, que eu quero que vocês olhem comigo, Mateus capítulo 16, os fariseus pedem um sinal e Jesus lhes dá o sinal das Escrituras, mostrando que o maior sinal é a palavra de Deus. Vejam, Mateus capítulo 16, é o mesmo texto, só que há um detalhe rico em Mateus que Marcos não menciona. Versículo de número 4. Mateus 16, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de quem? Do profeta Jonas, e deixando, se retirou. Pode voltar para Marcos 8. Eles pedem um sinal do céu, eles pedem um sinal astronômico, cósmico. Eles pedem algo parecido com o que Elias fez.
fogo caindo do céu, voz audível falando desde o céu. Mas aí Jesus diz: para vocês que são incrédulos, eu não vou manifestar esse tipo de sinal exibicionista, esse tipo de sinal cósmico, astronômico. Não, para vocês que são incrédulos eu digo: nenhum sinal se dará, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jesus está dizendo: não haverá esse tipo de sinais que vocês estão pedindo, porque o sinal que eu vou lhes dar é a palavra, é a escritura. Escutem-me nesta noite: a Bíblia que você tem nas mãos e que está sendo projetado aqui neste telão é o maior sinal de que o nosso Deus é o único Senhor. E quem se contenta com a escritura não precisa pedir mais nenhum sinal. E que sinal era esse que Jesus falou do profeta Jonas? Simples. Mateus 12:39, Jesus diz que o sinal do profeta Jonas é: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas se levantaria, ressuscitaria. O que é que Jesus está dizendo? Minha morte na cruz, meu sepultamento, minha ressurreição e o túmulo vazio é a maior evidência de que eu sou o Salvador do mundo. Aleluia! E nós cremos nesse sinal, irmãos. Mas o fariseu não. O fariseu quer sinais. E as pessoas também que desacreditam da Escritura querem ver sinais, querem conversar com os mortos como os espíritas fazem, querem invocar demônios como as religiões fazem, outras religiões querem fazer todo tipo de coisa para ver alguma manifestação espiritual, achando que isso é suficiente. É suficiente não, irmão, porque sinais, por mais extraordinários que sejam, não podem salvar ninguém. Mas Paulo disse em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode nunca ter visto um sinal, você pode nunca ter realizado um sinal, você pode nunca ter orado por alguém, aquela pessoa ser curada de uma dor de cabeça ou dor na costela. Mas se você creu em Jesus como Salvador, você experimentou o maior sinal de Deus, o Filho dele encarnado para nos salvar. Louvado seja Deus. Vejam Lucas 16. Eu mencionei esse texto na semana, mas é importante nós olharmos para ele agora, dentro do contexto que estamos falando. A parábola é do rico e Lázaro. O rico está no Hades, no inferno, perturbado pelas circunstâncias, e ele faz alguns pedidos ao pai Abraão. O primeiro pedido era alívio, e Abraão diz: não tem, porque no inferno não tem alívio. O segundo pedido brota-se de uma preocupação que ele tem com seus irmãos aqui na terra. E é um local complicado para se lembrar da família, não é? Porque lembrar da família no inferno não adianta nada. E só uma notinha de rodapé agora: não espere morrer para priorizar sua família. Priorize sua família hoje, enquanto você pode. Aí veja o que ele diz, Lucas 16, versículo de número 26. Vamos ver o 25, olha aí, Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este está consolado e tu atormentado, e além disso está entre nós um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Perceba que não tem purgatório. Depois da morte, Hebreus 9:27, segue-se a juízo, ou é céu ou é inferno, não tem purgatório, não tem absolutamente nada disso na Escritura. Depois que estiver no inferno ficará. Depois que estiver no céu, no paraíso de Deus, lá permanecerá. Então, irmãos,
Não existe essa história de depois eu vejo. A hora é agora, o dia é hoje. Creia em Cristo agora e seja salvo pelo poder do Evangelho. Agora veja, versos 27. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. O que ele está dizendo? Eu peço para que o Senhor mande que Lázaro vá lá na casa de meus irmãos e pregue para eles. Olha a resposta de Abraão no versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vocês já aprenderam comigo aqui, Moisés e os profetas é uma designação para se referir a toda a Escritura do Antigo Testamento. O que Abraão estava dizendo é: eles têm as sagradas Escrituras, ouçam as Escrituras. Aí o rico diz: não, peraí, Abraão, verso 30. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Ele está dizendo: talvez se algum morto aparecer lá e pregar, eles vão acreditar. Talvez se algum morto aparecer lá e disser alguma coisa, eles vão crer. Aí olha a resposta de Abraão, verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, se não ouvem as sagradas Escrituras, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, um morto ressuscitando, que não seja Jesus, já era um grande sinal. Falando com aquele povo, era um grande sinal. Mas Abraão está dizendo: Lázaro não precisa ressuscitar, vocês não precisam desse tipo de sinal. Se eles têm a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, eles já têm o suficiente para ser salvo. Mas se não querem as Escrituras, não há outra coisa que possa salvar. Lá vai, cartas de Chico Xavier não salva ninguém, macumbaria não salva ninguém, frango na encruzilhada não salva ninguém, espiritismo não salva ninguém, catolicismo romano não salva ninguém. Quem salva é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. É a palavra, irmãos, é o Evangelho. E se as pessoas não crerem neste Evangelho aqui, não há nada que farão essas pessoas acreditarem, ainda que um morto ressuscite e pregue para eles, porque o mundo não está precisando de mais milagres, o mundo está precisando olhar para o Calvário e contemplar o milagre da cruz. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu lhes dizer algo aqui, eu vou devagarzinho para você entender. Se não der para a gente terminar aqui esses 3 versículos, a gente continua em outra oportunidade. Dito isso, então, é importante nós destacarmos que os sinais são importantes, milagres são importantes, desde que sejam na vida daqueles que creem. Por exemplo, o milagre na Sagrada Escritura, o sinal na Sagrada Escritura, ele não tem um fim em si mesmo. O objetivo do milagre não é atrair as pessoas para o milagre, mas o objetivo dos milagres na Sagrada Escritura é atrair as pessoas para o Deus dos milagres. Esse é o propósito. Outra coisa, o propósito principal dos milagres é revelar Jesus. Todos os milagres de Jesus tinham como propósito revelar a sua obra. A palavra milagre ou sinal que aparece aqui, a palavra semeion no grego, cujo significado é sinal, marca, evidência, milagre que autentica uma mensagem divina. Ou seja, o milagre, o sinal, era uma forma de tornar algo ou alguém conhecido. Portanto, os milagres na Sagrada Escritura foram feitos para que Deus se revelasse ao ser humano, para que Deus se tornasse conhecido aos seres humanos. Para os irmãos terem uma ideia, dentro do campo semântico do Novo Testamento, os milagres podem ser entendidos de 3 formas. Quantas formas? Quantas? Digam comigo: sinal, como confirmação divina; sinal, como milagre visível; e sinal, como prova de incredulidade. Esse último ponto é negativo. É o que está em Marcos 8, versículo 11. Mas notem bem, para que serviam os sinais? Sinal como confirmação divina.
Ou seja, os sinais no Novo Testamento, de forma positiva, eles autenticavam a missão de um profeta ou do próprio Cristo. Vejam aí, Atos capítulo de número 2, versículo 22. Eu tenho que ir bem devagarzinho aqui para eu explicar para vocês. É importante esse assunto. Eu sei que o calor está grande, mas vai se abanando aí. E vai dando glória a Deus. Atos 2, 22, ó. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas. Com o que mais? E o que mais? Sinais, está vendo aí, ó? Que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Qual é o propósito do sinal aí? Aprovar a missão de Jesus. Então Pedro está pregando e ele está dizendo assim, ó, Jesus, este varão aprovado por Deus, ele fez sinais, ele fez prodígios, ele fez maravilha. E esses sinais, prodígios e maravilhas que ele realizou, era Deus realizando por intermédio dele para confirmar a sua missão. Sabe o que significa isso? Todos os sinais, todos os milagres que Jesus realizou são a prova cabal de que Deus estava agindo através dele. Você pode até duvidar de algum milagre que alguém conta. E tem uns que eu digo para você, duvide mesmo. Esse que você vê esses pastores desgraçados na televisão, cobrando dinheiro dos outros, mentindo mais do que o Satanás, vendendo rosa ungida, lenço ungido, sangue ungido, o diabo ungido, que eles vendem tudo, né? Rejeita tudo isso ali é tudo mentira, charlatanismo. E os que foram pagos já estão aparecendo na internet dizendo, eu nunca fui cego, foi só pelos 200 conto. Pastores mentirosos. Você pode duvidar desses milagres e você não será condenado por isso. Agora você e eu não podemos duvidar em nenhum momento dos sinais da Sagrada Escritura, porque todos os que estão escritos neste livro têm a aprovação de Deus. Aleluia! Segundo lugar, um sinal como um milagre visível, ou seja, era algo extraordinário, sobrenatural, que invadia o mundo físico para provar e revelar o poder de Deus. Atos 4,16. Olha aí. Leiam. 1, 2, 3. Eita, glória a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, do que eles estão falando? Do coxo, capítulo 3 de Atos, que estava todos os dias na porta formosa do templo pedindo esmola, e o povo passava para lá e para cá, uns davam um trocado, outros não davam nada, e aí um dia, na hora da oração, Pedro e João estão entrando no templo, e aquele homem coxo, já com 40 anos naquele estado, ele estende a mão e diz assim para os apóstolos, dai-me aí um dinheirinho, uma esmolinha. E Pedro e João olham para aquele homem paralisado no chão e diz, olha para nós. E ele olhou, aí disse, não temos prata, nem temos ouro. Ou seja, diferente dos apóstolos da televisão, os apóstolos da Bíblia eram pobres. Os apóstolos da televisão têm iate. Não é assim? Os apóstolos da televisão, irmãos, têm conta gorda no exterior. Os apóstolos da televisão têm prosperidade material, mas não têm levanta e anda. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas olharam para aquele homem e disseram, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eita, glória a Deus. O homem salta no capítulo 3, entra dentro do templo, pulando, glorificando a Deus. E aí no capítulo 4, versículo 16, o povo está dizendo, não tem o que fazer, porque foi feito um sinal notório, e nós não podemos
negar. Irmão, quando Deus invade a igreja com poder, e quando Deus faz milagre no meio da igreja, não tem como negar que Deus está agindo no meio dessa congregação. Aleluia! E é por isso que eu tenho orado a Deus para que Ele abra os céus e faça milagres entre nós, não para que eu creia, porque eu já creio, eu só quero ver mais uma vez. Aleluia. Agora, o terceiro lugar é o sinal como prova exigida pela incredulidade. Aí é o capítulo 8, versículo 11 de Marcos, aí está errado. Porque nesse contexto, eles pedem um sinal, mas não porque eles criam em Jesus, mas para pôr Jesus à prova, para tentar Jesus. Irmãos, nunca tente o Senhor, porque foi o que Jesus disse a Satanás no deserto: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer, porque Efésios 3:20 diz que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele não precisa fazer nada para provar nada, porque eu sei que Ele tudo pode. É Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele pode todas as coisas, irmãos. Agora, faz-se necessário entendermos isso aqui, que os sinais, os milagres, eles têm o propósito positivo. Aqui em Marcos 8:11 é negativo. Mas, por exemplo, no Evangelho segundo João, lá os sinais são positivos. E João organiza os sinais de Jesus no Evangelho que leva o seu nome, em número de 7, que é o número da perfeição, todos provando que Jesus é Deus. Por exemplo, João capítulo 2, 1-11, João menciona o sinal em que Jesus transformou água em quê? Em vinho. E o que é que ele quer mostrar? Jesus é o Deus da transformação. Em João capítulo 4, versículo 46-54, Jesus cura o filho do oficial com poder da palavra, mostrando que Ele é o Deus que faz por intermédio da sua palavra. Em João capítulo 5, 1-9, Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, mostrando que Ele é o Deus que restaura a saúde dos enfermos. Em João capítulo 6, 1-14, João mostra Jesus multiplicando pães e peixes, mostrando que Ele é o Deus da provisão, que nós já pregamos aqui. Em João capítulo 6, 16-21, Jesus é o Deus caminhando sobre as águas, mostrando que Ele domina as forças da natureza. Em João 9, 1-12, Jesus aparece fazendo um sinal, curando um cego de nascença, mostrando que Ele é o Deus que abre os olhos físicos e espirituais. E em João 11, 1-44, um dos mais conhecidos, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, mostrando que Ele é o Deus que dá vida àqueles que estão mortos. Todos os sinais ali são positivos, mas eles têm 2 propósitos. Quantos? Então notem bem, se em Marcos 8:11, vou devagarzinho para vocês pegar. Se em Marcos 8:11 o pedido do sinal é de forma negativa e incrédula, no Evangelho segundo João, os sinais têm 2 propósitos. Número 1, revelar a glória de Cristo. Número 2, fazer com que aqueles que estivessem lendo e vendo crescem no poder de Deus. Vamos ver isso? Só para os irmãos terem uma ideia. João 2:11. Pode botar aí, irmão. Leiam. 1, 2, 3. Ô irmão, isso é muito bonito. Jesus manifestou assim, olha, os seus sinais em Caná da Galileia, transformação de água em vinho, manifestou suas glórias e seus discípulos creram nele. Na hora que eles viram Jesus transformando água em vinho, eles disseram: esse aí pode transformar todas as coisas. Oh, glória a Deus. E todos nós que estamos aqui esta noite, só estamos aqui porque fomos
transformados em novas criaturas, de maneira que quem olha para nós diz: fulano mudou da água. Transformação espiritual. Aleluia. Agora vejam João, capítulo de número 20, versículo 30 e 31. Olha aí o outro propósito dos sinais, no aspecto positivo. Vai, 1, 2, 3, leiam. Para aí, esses foram escritos para quê? Que o quê? O Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o milagre não está na Bíblia para a gente ficar perdido e olhando para o milagre como um fim em si mesmo. Os milagres da Bíblia é para nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e se nele crermos nós temos a vida eterna no seu nome. Louvado seja Deus. Mas nem tudo é flores, porque em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 13, o pedido do sinal está dentro de um contexto negativo, porque os líderes religiosos, eles estão pedindo um sinal a Jesus, provocando ele, tentando ele. A ideia é mais ou menos assim: tu não disse que é Deus? Então me mostre um sinal do céu. Vocês já escutaram isso, irmão? Eu já escutei assim, ó: crê em Jesus Cristo como Salvador? Eu só acredito nele se ele vier na minha porta, bater na minha porta, entrar lá e dizer: eu sou Jesus. Aí eu acredito. Eu disse: vai morrer esperando, porque ele já veio, já encarnou, já morreu na cruz, já ressuscitou, e quando ele vier de novo, não é para provar para ninguém nada, é para buscar aqueles que creem nele. Aleluia. Mas meus irmãos, isso é interessante, porque nós temos que aprender algo aqui. Por isso que eu disse, eu vou bem devagarzinho, mas não se preocupe, deu 8 horas eu paro, depois a gente continua aqui. Mas eu quero que vocês aprendam essas questões dos sinais, para a gente não pular de um extremo ao outro. Sinais são importantes, sinais são bons, mas nós não podemos pedir sinais a Deus. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui esta noite, ó. O crente fiel, ele crê em sinais, amém? Quem crê em sinal aí, diga glória a Deus. Agora ele não corre atrás de sinal. Vocês entenderam? Eita, diz que tem uma igreja ali que o guru, o apóstolo, pega anjo pela asa. Aí o crente que só anda atrás de sinal, vai para lá. Aí quando chega lá é tudo mentira. Há uma parente da gente, que o filho dela estava com um problema no baço, e ela levou lá para o apóstolo Valdomiro. E o povo tudo dizendo: rapaz, tem que fazer cirurgia. Não, o apóstolo disse que... Aí o busto do menino estava grande, né? O problema no baço. Aí o apóstolo disse: compre esse óleo. Aí ela comprou um litãozão de óleo ungido. Passe toda noite. Irmão, ela passava do bucho do menino, e ele era moreno, que o bucho ficava brilhando. Toda noite, cerava o bucho com óleo. Resultado? Cirurgia. Ou fazia cirurgia, ou ele morreria. Aí perguntaria o apóstolo. Ela disse: aquela desgraça serve para nada. Gastou dinheiro com óleo e não deu em nada, porque a cura não está nas mãos dos homens, a cura está no poder de Deus, e Ele cura quem Ele quer. Então você tem a palavra, não ande correndo atrás de sinal. Não, mas disse que abriu uma igreja não sei aonde, pastor, que lá tem coisa, tem mistério. Não anda atrás dessas coisas, porque o crente fiel, ele crê em sinais, mas ele não anda atrás de sinais, porque a luz da Bíblia é o crente que anda, e os sinais andam atrás deles. Veja na Bíblia, irmão, tem um monte de gente dizendo: esse texto não está no original. Está sim. E eu mostro lá no original,
Bíblia em grego que eu tenho tudinho. Está no original sim, é uma disputa que eles têm aí, não está nos melhores manuscritos e não sei o que mais lá. Mesmo que Marcos 16, versículo 17 e 18, se fosse o caso, porque não é. Mas mesmo que Marcos 16, versículo 17 e 18, não estivesse nos originais, porque está. Mas mesmo que não estivesse, eu ainda cria. Porque tudo que Jesus disse aqui, Marcos registrou, está no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo. Então eu nem precisaria de Marcos 16, 17 e 18 para crer nisso aqui, porque isso aqui está espalhado no livro de Atos dos Apóstolos. E qualquer um aqui pode ir lá em casa, que eu abro a Bíblia em grego para você e mostro vários e vários manuscritos gregos confiáveis em que esse texto está lá. Mas o inferno tem se levantado, irmãos, para tirar versículos da Bíblia. O inferno tem se levantado para torcer o significado das palavras. E o diabo tem usado um bocado de intelectualzinho, que nem terminou o seminário ainda, não sabe o que é pastorear uma igreja, nunca aconselhou alguém, nunca lidou com um crente aprisionado pela depressão, aí fica na internet gravando vídeo, sendo besta, falando palavras bonitas e difíceis, iludindo pessoas que não têm compromisso com a verdade. Valorize pastores que choram pela sua vida. Porque gravar vídeo no YouTube é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Agora sentir dor do jejum aqui, ó, é pancada. Orar pela congregação, chorar quando um membro sai da igreja, padecer. É fácil demais, esse texto não está no original. E quem é esse camarada para andar com essas histórias? Isso não é novo. Na época primitiva já haviam hereges que tentavam tirar tudo da Bíblia. Marcião era um. Ele dizia que as cartas de Paulo não prestavam para nada. Uma ou outra prestava, mas a outra não prestava. E aí era aquele debate besta. Mas a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Todas elas. Então rejeita esses hereges, irmão. É cada coisa que eu vejo, rapaz, eu fico brabo, querendo quebrar o celular. Mas veja aí, ó, Marcos 16, 17, ó. E estes sinais seguirão os que creem. Não é tu que corre atrás do sinal, é o sinal que corre atrás de tu. Ah, eu tenho dado um glória a Deus, irmão. Não somos nós que corremos atrás deles, ó. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. A gente vê isso em Atos? Vê, Atos 16. Em meu nome falarão novas línguas. Tem isso em Atos? Tem. Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Todos foram cheios do Espírito e falaram em novas línguas. Agora veja, pegarão nas serpentes. Tem isso em Atos? Tem. Paulo sofreu naufrágio, a víbora picou a mão dele, uma víbora venenosa. Os bárbaros disseram, vai morrer. Nem morreu. Aí os bárbaros disseram, é um Deus, porque serpente picou e não morre, pegarão em serpente e não se fará dano algum. E olha aí, ó, se beberem alguma coisa mortífera, eu acho interessante, irmão, como é bom ler a Bíblia com calma, ó. Ó como é lindo isso aqui, ó. E estes sinais seguirão os que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Aí diz, e se, ele não está dizendo, vão fazer, é se acontecer. Esse nós não achamos em Atos, por quê? Porque não aconteceu. E o texto não está dizendo que ia acontecer, está dizendo, se por acaso, se é possibilidade, sim ou não? Então ele está dizendo, se acontecer de beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tem isso em Atos? Tem. Mesmo que o Satanás queira tirar versículo 17 e 18 da Bíblia de Marcos 16, ainda não consegue enfraquecer a doutrina, porque ela está presente em toda a Escritura. Eu creio, irmãos, que pelo poder do nome de Jesus, eu posso expulsar demônios, você pode expulsar demônios, eu falo em línguas estranhas, eu posso pegar nas serpentes, se por acaso tiver que pegar, e se alguém tentar me envenenar, e Deus não quiser que eu morra, eu vou permanecer vivo para o louvor da glória dEle. Eu creio na palavra, irmãos, eu creio nas Escrituras, está escrito, eu acredito, irmãos.
Eu acredito. E é um testemunho que eu acho muito interessante. Deixa eu abrir uma brecha aqui. De um jovem, estava lendo, eu não vou lembrar agora o tema do livro. Faz muito tempo que eu li. Não vou lembrar. Eu sei que ele relata, e o missionário esteve na cidade da gente, e a gente participou do culto. Ele relata a conversão, irmãos, de um islâmico, de um muçulmano. Era um jovem de 16 anos. Ana lembra desse testemunho? E ele disse que aquele jovem era evangelizado por eles. O camarada lá, que foi lá na cidade da gente pregar, era um missionário. Ele disse que evangelizou aquele jovem de 16 anos e o jovem ficou com a fé guardada. Mas mudou completamente o comportamento, porque tem crente, irmão, que se ele disser que está na igreja, é perigoso ninguém saber que ele está na igreja, porque ele não dá testemunho de crente. Se ele disser que saiu, é perigoso o povo nem saber que ele saiu, porque ele já não vive como crente mesmo, já vive como o mundo. Aí ninguém sabe se ele ainda está na igreja ou se ele já saiu, porque ele vive igual ao mundo. Agora o muçulmano não. Se um muçulmano começar a mudar, um islâmico, o da religião de Maomé, se ele começar a mudar o comportamento, todo mundo sabe que ele não é mais adepto da fé. Irmão, os cabas puxam um tapete. E assim não é, irmão David também estuda muito a cultura deles. Os caras estiram um tapete no meio da rua e faz as orações dele. É assim ou não é, irmão David? É. Eles não têm vergonha da fé. A vestimenta deles denuncia que eles são da fé islâmica. E eles fazem tudo para ser visto mesmo. Agora tem uma coisa. Quando esse jovem começou a mudar, ele já não esticava mais o tapete. E o pai, olha, esse menino está diferente. Pegou ele várias vezes orando à noite em nome de Jesus, o que é um crime bárbaro dentro dessa religião, porque eles têm uma frase: Alá nunca gerou, nem nunca foi gerado. O que é que eles estão dizendo lá? Que não existe um Deus que gera e nem um Deus que é gerado. É uma crítica ao cristianismo. E ser pego como cristão, olha, o pescoço rola. Não é religião do amor coisa nenhuma. Porque o amor não decapita pessoas porque elas desistiram de uma fé cega. O amor não mata. O amor morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí é a religião do amor. Irmãos, aí o pai percebeu, já há alguns dias, vendo o comportamento do filho, e o tempo foi passando, e discipulado, e tome discipulado no menino, e o menino disse: eu quero me batizar. E aí o pastor disse assim: filho, no dia que você disser que vai se batizar, seu pai lhe mata. É melhor você se batizar no oculto, porque aí ele não vai. Aí ele disse: vamos fazer assim, pastor, eu vou dizer a ele, se ele me matar, sem ser batizado, eu estou salvo? O pastor disse: está, porque o batismo não salva, mas é para o salvo, e você já está salvo. Se seu pai lhe matar, você estará com Cristo Jesus depois da morte. Ele disse: pronto, pois é hoje que eu falo com o meu pai, porque a minha vida não tem mais sentido a não ser servir a Cristo Jesus. E ele foi. E quando ele chegou lá para o pai dele, tremendo, o pai dele um homem forte, eles têm a tendência de ser bem grandão. Ele disse: pai, eu quero conversar com o senhor. E o pai disse: fale. Ele disse: eu não sei se o senhor percebeu, mas eu não quero mais servir a Alá. Eu não acredito mais na religião do senhor. Eu creio em Jesus como meu salvador. E se o senhor quiser me matar, porque lá mata, viu, irmão? Lá mata. O pai mata o filho ou manda matar. Pode me matar, porque eu prefiro morrer com Cristo do que viver sem ele. E aí o pai dele disse assim: filho, pode ir. Você não ficará mais aqui em casa, porque se eu acolhê-lo aqui em casa, eu morro também. E eu não creio no seu Jesus. Mas pode ir para os seus irmãos. Pergunte ao seu pastor se ele tem um quarto para você lá. Porque desde o dia que eu peguei você orando, que eu enveneno a sua comida. E se você ainda está vivo, é porque esse Jesus tem todo o poder. Eita, irmão. Ou seja, se beber alguma coisa mortífera e Deus não quiser que morra, não morre, porque o dono da vida é Ele, irmãos. O Senhor é o dono da vida. E eu nunca me esqueci desse testemunho. Vamos lá. Olhem para cá. Muitos sinais, já vimos aqui, sinais são coisas boas, são coisas positivas, não é ruim. Ruim é quando a gente exige o sinal. Crente fiel crê em sinal, mas não exige sinal de Deus. Ele crê e os sinais os acompanham.
Quantos aqui, irmãos, só para eu ver, quantos aqui nesta igreja já experimentaram um milagre de Deus? Pelo menos um. Levante a mão assim, por favor. Pelo menos um. Aí tem gente que diz assim: rapaz, eu não levantei não. Tu foi salvo? Fui. Pois tu experimentou o maior milagre do ser humano na terra, a salvação. Todos nós. E a gente não correu atrás. Eles vieram até nós. Eles vieram sobre as nossas vidas. Mas é necessário entender que muitos sinais não significam muitas conversões. Porque tem gente que pensa assim: talvez, se houvessem mais manifestações poderosas de Deus, se Deus fizesse muitos milagres, haveriam mais conversões. Não pensem assim. Por quê, pastor Marcos? Porque as duas gerações que mais experimentaram os milagres de Deus na terra foram as gerações mais incrédulas. Vejam aí, ó, Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 a 34. Também hoje eu vou ficar só na introdução, não vou entrar nem no texto, pelo que eu estou vendo. Mas nada não, é bom devagarzinho para a gente aprender. Deuteronômio 4, 32 a 34, ó. Porque, pergunta agora nos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Pulou, não? Até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ele vai dizer o que é. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do povo, como tu ouviste, ficando vivo. Agora 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com que mais? Com que mais? E o que mais? Vai. Conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, diante dos vossos olhos. Ou seja, Moisés está dizendo: não tem um Deus na história como o nosso. O nosso fala no meio do fogo, e o povo que está perto do fogo não se queima. Eita, glória a Deus. O nosso desejou tomar um povo para si, foi lá no Egito, humilhou os deuses de Faraó e resgatou o povo dele com mão forte, com braço estendido, com sinais, com milagre. Não tem outro como esse Deus, que faz as coisas não no oculto, mas diante dos nossos olhos. Irmão, o que Deus faz para todo mundo ver e não botar defeito. Veja o 35, olha. O verso 35. A ti te foi mostrado para que soubestes que o Senhor é, nenhum outro há, senão Ele. É por isso que quando alguém recebe algum milagre, diz: foi santo fulano, foi santa fulana. Foi não, porque não tem um como ele. Se foi milagre, foi por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Ele, irmão, olha, e Deus não precisa de ajuda de Paulo, de Pedro, de Luzia, de Expedito, de Antônio. Deus não precisa de ajuda de nenhum santo católico. Ele sozinho estendeu céus e terra e é todo poderoso, e não há ninguém como Ele. Só Ele, irmão. Mas esta geração aqui, mesmo vendo tudo isso, creram em Deus? Não. Só escapou quem? Josué e Caleb. E o resto morreram tudo no deserto. E qual foi o pecado deles? Hebreus capítulo 3 diz que eles não entraram na terra por causa da incredulidade. As maiores manifestações do Antigo Testamento foi lá no deserto. E o povo não acreditou. Porque não é muitos sinais que faz você crer. É aqui, ó, a palavra. Creia na palavra desta noite, irmão e irmã, e você experimentará o poder de Deus. Talvez você nunca seja curado da sua enfermidade, mas se você crê na palavra e crê em Cristo como Salvador da sua vida, eu lhe garanto pela palavra que para onde você vai, esta enfermidade não entra. Não entra. Agora note bem, qual foi a segunda geração que mais viu sinais? A geração de Jesus. O próprio Deus estava lá.
De João capítulo 1, versículo 11, que ele se fez carne, habitou entre nós, mas o verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. As gerações que mais viram milagres foram as mais incrédulas. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque se vocês pararem para pensar, a gente não tem visto tantos milagres. Não é que não exista, não existe, mas a gente não tem visto tantos milagres como nós gostaríamos de ver. A gente vê um aqui, vê outro acolá, mas a gente não vê muitos milagres como tinha na era da igreja primitiva, na era do Antigo Testamento, na era em que Jesus estava aqui. Mas mesmo assim, com milagre ou sem milagre, a gente permanece aqui dando glória a Deus. Chorando ou sorrindo, a gente permanece aqui adorando a Deus. Sendo curado ou doente, a gente permanece aqui dando glória a Deus. Sem ver Jesus, a gente permanece crendo nele. Ele disse a Tomé: bem-aventurado os que não me viram e creram. Somos bem-aventurados. Nós não podemos desprezar os sinais, mas também não podemos exigir que Deus nos prove nada. Paulo, ele tratou disso também, olha aí, 1 Coríntios 1, estamos quase acabando a introdução, aí vamos orar. Em outra oportunidade eu comento os versículos 11, 12 e 13. Mas essa introdução é fundamental para vocês entenderem essa questão dos sinais. Veja, 1 Coríntios 1, 21 a 23. Olha aí, vai, leia aí, 1, 2, 3. Segura aí, ó. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura Não foi pela loucura dos sinais, não foi pela loucura dos milagres, embora eles sejam importantes. Não foi pela loucura das manifestações, foi pela loucura da pregação. Irmãos, isso é maravilhoso, que o evangelho é pregado de forma tão simples como está sendo pregado hoje à noite. E quando um pecador se rende aos pés de Jesus, a gente diz: é a palavra. Não é a eloquência do pregador, não é a forma que ele fala, não é a performance, não são os sinais, é a palavra. Versículo 22. Porque os judeus pedem e os gregos. Os judeus querem sinal do céu, os gregos querem filosofia. Mas olha o que Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha o 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe o que é que esse texto está ensinando, irmãos? Quem tem Jesus já tem o maior sinal. Oh, glória a Deus. Quem tem Jesus aí, diga amém. Agora eu vou trazer aqui para os irmãos 3 alertas, para a gente concluir a introdução. Prestem bem atenção, nem todo sinal é uma manifestação divina ou uma aprovação de Deus. Muito importante a gente entender isso. Às vezes, Deus permite que se faça sinais para provar o seu povo. Escutem essa. Às vezes Deus permite que se façam sinais para provar o seu povo. E agora vocês vão entender por que acontece milagres no espiritismo, por que acontece milagres com aqueles que se encurvam diante de imagem de escultura, por que acontece milagres muitas vezes em centros, umbandas. Você, mas rapaz, mas está acontecendo alguma coisa lá. Por quê? Vocês vão entender agora. Por que Deus permite isso? Para ver se você crê em Deus ou no sinal. Por isso que Ele permite. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Hoje o negócio está forte. A coisa que eu tenho mais tristeza no mundo é quando eu vejo dizer que um evangélico batizado, convicto da fé, volta para essas práticas. Rapaz, irmão, eu fico muito triste com isso, porque, meu Deus do céu, por que tu voltou para ali, meu irmão? Por que a porca lavada está se voltando ao espojadouro de lama? Por que o cachorro está bebendo de novo o próprio vômito? Não, eu estou fazendo isso porque eu vi dizer que lá tem cura, e eu estou com meu filho doente de câncer aí em casa, e eu vou para lá. Quer dizer então que quem paga mais ganha fé?
Está errado, irmãos. Nós temos que ser crente como Jó. Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus e eu não deixo ele por nada. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não te largo, Deus. Aleluia. Veja Deuteronômio 13, 1 a 5, vamos rapidinho aqui. Olha aí, olha Deuteronômio 13, 1 a 5. Quando o profeta, veja aí, ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der o quê? Te der o quê? Um sinal ou um prodígio, uma operação de maravilhas. Vai. E sucedeu tal sinal ou prodígio, ou seja, ia acontecer, e o negócio dá certo, de que te houver falado dizendo, o que é que ele está dizendo aí, Vai. Não ouvirás as palavras daquele o sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Mais claro do que isso, irmão, Deus está dizendo assim: quando um profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de vocês e fizer um sinal, e fizer um prodígio, não se impressionem com o milagre, prestem atenção no ensino. Vocês estão entendendo agora? Prestem atenção no que ele está ensinando, não no que ele fez. Porque Deus permite que os sinais sejam feitos para provar vocês, a nós, para ver se vocês estão servindo a Deus só por causa do milagre e não por causa de quem Ele é. Ou seja, eu vou deixar bem claro para você entender. Se alguém se levanta na internet ou tentando evangelizar, entre aspas, você, e diz assim, vamos crer na minha religião, porque eu pedi um milagre a santo fulano de tal, e aconteceu. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo que o milagre aconteceu, e aconteceu mesmo, mas ele está encaminhando você para outro Deus. Vocês estão entendendo agora? Eu estou deixando o mais simples possível para vocês entenderem. Olha, eu estava com isso e isso de doença, e e aí eu fiz um trabalho, e deu certo para mim. Vamos lá no terreiro comigo? Vocês estão entendendo agora? Ele está tirando vocês e conduzindo para outros deuses. A questão não é o que foi feito, irmãos. A questão é o que é que estão ensinando. Se está acontecendo um milagre no movimento, mas não estão ensinando a palavra com verdade, não deem ouvidos, porque mais importante do que o sinal é a palavra de Deus. Agora, se o profeta se levantar e fizer o sinal, e fizer o milagre, e acontecer, e ele ensinar a palavra, e dizer que só o Senhor é Deus, creia, porque aí é a combinação perfeita, milagre e palavra, palavra e milagre. Então nem todo sinal, irmão, é a aprovação de Deus. Deus às vezes permite o sinal, para provar o seu povo. Então você não precisa pedir a nenhum outro santo, você não precisa ir para terreiro, você não precisa ir para palestras espíritas, salão espírita, você não precisa de nada disso. Você já tem a palavra de Deus. Permaneça na palavra do Senhor, porque ainda que nada aconteça, o Senhor breve voltará e nos livrará de todas as nossas dores. Segundo lugar, às vezes o sinal é uma ação do diabo, irmãos. Vejam aí Apocalipse 13, vou mostrar para vocês. Apocalipse 13. Quantos estão entendendo? Digam amém. Olha aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 até o versículo 14. Aqui, esse texto é um texto profético, e ele fala do momento em que a besta que subiu da terra, que ainda acontecerá, ainda não aconteceu, isso será no período da grande tribulação, quando a besta, o falso profeta, o ajudante do anticristo, ele vai se levantar da terra para iludir as pessoas, e ele vai fazer sinais. Ó irmão, olha como a Bíblia é bonita. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, então vocês vão entender aqui, E vi subir da terra outra besta, animal feroz, fala do poderio, é um símbolo,
porque fala do poderio, da influência, da raiva, da ira. E tinha quantos chifres? 2 chifres, que fala de poder e autoridade no livro de Apocalipse. Semelhantes aos de quê? Um cordeiro. Eu pergunto para vocês, quem é apresentado na Bíblia como cordeiro de Deus? Jesus. Por que que essa besta da terra vem semelhante aos chifres de um cordeiro? Porque o trabalho de Satanás é tentar imitar Jesus, para confundir as pessoas. Mas o disfarce logo se desfaz, porque ele tinha chifres como se fosse de um cordeiro, mas falava como o quê? Apocalipse 12:9 diz que o dragão é quem? Satanás. Então ele tem a aparência de Cristo, mas fala como o diabo. E está cheio, meus irmãos, está cheio de gente com a aparência de Cristo, mas falando pela boca do próprio Satanás. E olha o que ele faz, verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta, o anticristo, na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal fora curada, a falsa ressurreição do anticristo. E faz o quê? Faz o quê? De maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ou seja, ele faz o sinal dos céus que os judeus tanto querem. É por isso que quando o anticristo vier, os judeus que rejeitaram Jesus vão acreditar no anticristo como se ele fosse o Messias, porque o anticristo mostrará ser tudo o que eles queriam que fosse. Mas Deus não é o que eu quero que ele seja. Deus é quem ele é, e eu tenho que crer no que ele é. Aí ó, o que é que ele vem fazer com esses sinais? Ele vem enganar os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o Salmo 115 diz que as imagens de escultura têm boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheira, tem garganta, mas som algum sai da sua garganta, tem pés, mas não anda, tem braços, mas não apalpam. O anticristo é tão desgraçado, mas o falso profeta, que ele vai fazer uma imagem falar, para tentar desacreditar o Salmo 115. Ele vai fazer uma imagem falar, para dizer que imagens falam. E eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi muito, principalmente na época da minha adolescência. Era a imagem não sei de quem que chora sangue, era a imagem não sei de quem que está saindo não sei o que. Tudo isso é artimanha do diabo, para tentar enganar as pessoas. Irmão, a Bíblia diz que imagem não fala, e eu creio no que a Bíblia diz. Aqui o anticristo fará um ilusionismo junto com o falso profeta, para tentar confundir as pessoas. E quando ele estiver fazendo isso, ele vai seduzir muita gente que vai adorar a besta, que vai adorar a sua imagem. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não se curva diante de Satanás, nem diante da sua imagem, porque nós servimos e adoramos apenas ao Senhor. Por isso eu quero lhe dizer essa noite, meu querido visitante, que está visitando aqui essa noite, não adore imagens de escultura. Porque se você adorar qualquer imagem de escultura hoje, vai ser fácil para você adorar a imagem da besta, porque você já está acostumado a se curvar diante de imagem de escultura. Adore somente a Jesus, e aí os seus joelhos só se curvarão quando dos céus o Filho de Deus vier em toda a sua glória. Aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique em pé, igreja.